Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar os senhores em primeiro lugar diz respeito à REINF, né? A declaração, uma declaração já bem antiga, mas o motivo que a gente vai tratar sobre a REINF é especificamente quanto à distribuição de lucros e dividendos. A REINF, como todos bem sabem, é uma declaração onde os contribuintes têm que prestar as informações sobre retenções das contribuições de PIS, COFINS, contribuição social, retenção de imposto de renda na fonte. Aquelas empresas que são optantes pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta também têm que prestar as informações na REINF. O produtor rural, a pessoa jurídica que adquire produtos rurais, né, de produtor rural, também tem que informar lá, prestar as informações. Em alguns outros casos aí de associações esportivas, né, de futebol profissional, aquelas que patrocinam também o futebol profissional. Mas, como regra geral, está vinculada às declaração de obrigações de retenção ou de aquisição de produtos. Mas a gente tem visto aí, pelas consultas dos clientes, em alguns outros casos, que muitos contribuintes estão deixando de declarar na REINF os lucros e dividendos distribuídos. Então, os lucros e dividendos distribuídos, eles, embora não sejam tributados para fins do imposto de renda, né, que são isentos de tributação, eles devem ser informados na REINF. Então, os pagamentos dos lucros e dividendos devem ser prestados a informação na REINF em períodos trimestrais, né? Então, por exemplo, a cada trimestre, o contribuinte ele tem uma opção, então, dentro do trimestre, até o primeiro mês seguinte do trimestre, de prestar as informações. Então, vamos supor, aí, tomando por base o terceiro trimestre de 2024, né? Os lucros distribuídos no mês de julho, né? Eles podem ser informados no próprio mês de julho de 24, poderia ter sido informado, pode informar no mês de agosto, no mês de setembro e no máximo no mês de outubro de 2024. Então é por trimestre. Então começa o trimestre e começa uma contagem. Por exemplo, no mês de outubro agora de 2024, né, os contribuintes eles podem declarar no mês de outubro os lucros que foram distribuídos no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro de 24 e do próprio mês de outubro de 24. Então, a declaração dos lucros e dividendos na REINF é por trimestre, sendo que o contribuinte pode optar em fazer dentro do trimestre ou até no primeiro mês seguinte ao encerramento do trimestre. Então, esse é um alerta que a gente faz aí, porque no caso da falta de declaração, né, e depois muitos contribuintes se tem só a distribuição de lucro, muitas vezes não entrega a REINF, e quando vai entregar para corrigir a entrega a distribuição dos lucros, vai ficar sujeito a multa por atraso na entrega da REINF. Além de, no caso de constatação por parte da Receita Federal, da omissão da declaração de lucros distribuídos, também ser aplicado multas pela falta de declaração dos lucros. Então, fica esse o alerta com relação à REINF, tá? Especificamente distribuição de lucros e dividendos, que é declaração obrigatória por trimestre. O segundo assunto que a gente traz para apresentar ao senhor diz respeito à edição da Instrução Normativa 2218, de 18 de setembro de 2024, e que ela veio alterar com relação à DIMOB as penalidades pela falta de entrega ou entrega em atrasos da DIMOB. Então, a DIMOB é aquela declaração de operações imobiliárias, né, informações imobiliárias, que todos aqueles contribuintes que são ligados à atividade imobiliária são obrigados a declarar. Então, de incorporações imobiliárias, a parte de intermediação imobiliária e também aluguéis próprios ou de terceiros. Então, todas as pessoas jurídicas que têm no seu objeto atividade imobiliária, inclusive aquelas que recebem aluguel, mesmo não sendo uma empresa imobiliária, uma indústria, por exemplo, ela aloca um prédio que não está em uso, locou para terceiro. Se no objeto da pessoa jurídica consta a locação de imóveis próprios,
mesmo que essa receita seja insignificante diante da sua receita total, essa empresa está obrigada a entregar de imóvel porque a receita de locação está inserida no seu objeto social. Se não tiver inserido no objeto social, não há problema nenhum. Mas agora essa instrução normativa ela veio só realinhar a questão de multas, né? Até então, a multa pela entrega em atraso de imóvel, ela tinha uma multa para as empresas do lucro presumido e outra para as empresas do lucro real. Agora mudou a multa. Então a multa, a partir da edição dessa edição normativa, 2218, ela passa a ser de R$ 500 por mês ou fração, relativa às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade, certo? Então é R$ 500 por mês ou fração para as pessoas jurídicas que estão em início de atividade. E para aquelas pessoas jurídicas, as demais pessoas jurídicas, lucro presumido e real, né? A multa é R$ 1.500 por mês ou fração de mês no atraso. Então vejam que agora, tanto as pessoas do lucro presumido quanto do lucro real, a multa passa a ser de R$ 1.500 por mês de atraso ou fração de mês, independente do regime de tributação. Além dessas penalidades, existe também, no caso, R$ 500 por mês de calendário ou fração no caso de não cumprimento de intimação por parte da Receita Federal, ou 3% não inferior a R$ 100 no caso de transações comerciais de informações omitidas, inexatas ou incompletas. Mesmo que o contribuinte tenha entrega de imóvel, se ele entregou de forma inexata ou omitiu ou incompleta, vai ter a multa de 3% sobre o valor das transações. Com relação à legislação federal, os dois assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e depois o colega André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Inicialmente, vamos comentar a revogação da substituição tributária do ICMS incidente sobre as autopeças. Foram publicados no dia 1º de outubro de 2024 os protocolos ICMS números 32 e 33, determinando a exclusão do Estado do Rio Grande do Sul dos protocolos ICMS número 41/2008 e 97/2010, que dispõem sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com autopeças, e isto terá vigor, esta revogação, a partir de 1º de novembro de 2024. Esta revogação ou denúncia aos protocolos do ICMS do substituição tributária estava sendo aguardada com ansiedade pelos comerciantes de autopeças do nosso estado, pois o regime de substituição tributária, que no passado foi um fator determinante para a redução da informalidade nas vendas do produto, agora está causando problemas de competitividade para os comerciantes gaúchos. Isto ocorre especialmente pelo fato de outros estados já terem revogado a substituição tributária das autopeças. E dessa forma, os fornecedores localizados nestas unidades da federação têm condições de oferecer o produto por um preço menor do que os comerciantes gaúchos, mesmo no próprio território gaúcho. Como se trata de uma questão de mercado, a cobrança da substituição tributária na entrada no território do Estado do Rio Grande do Sul muitas vezes não é levada em conta pelos adquirentes das autopeças. Assim, para colocar o contribuinte gaúcho em condições de fazer frente à entrada de autopeças de outras unidades da Federação, a partir de 1º de novembro, o Rio Grande do Sul também deixará de ser signatário dos referidos protocolos 41 e 97. Mas, para isso, aguardamos a publicação de decreto estabelecendo algumas regras importantes, como as condições para aproveitamento de crédito de ICMS dos estoques.
Em relação a outros segmentos de produtos também excluídos da subvenção tributária, o Rio Grande do Sul autorizou a recuperação desses créditos em 6 parcelas. Mas, para as autopeças, a Secretaria da Fazenda do Estado já externou para o setor das autopeças que o crédito deverá ser aproveitado em 12 parcelas. Então, no dia 31 de outubro, se efetua o levantamento dos estoques dos produtos sujeitos à subvenção tributária para apropriação nos próximos 12 meses em parcelas. Assim, quando for publicado o decreto regulamentador, voltaremos ao assunto nesse painel. Em relação às alterações no regulamento do ICMS do Estado, tivemos a publicação de 2 decretos que tratam do crédito presumido do ICMS no regime monofásico de combustíveis. O de número 57.814 estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2025, para a fruição do ICMS aos estabelecimentos fabricantes nas saídas de biodiesel B100, a apuração e o recolhimento do imposto devido deverão ser efetuados de forma separada, conforme instruções baixadas pela Secretaria Estadual. E veda, na hipótese de não ocorrer o pagamento, a compensação do respectivo crédito tributário lançado com saldo credor. Isto está disposto nestes termos no site da Secretaria da Fazenda. Já o de número 57.815, também disposto no site da Secretaria da Fazenda, ele prevê a possibilidade de apropriação do crédito do ICMS decorrente da aquisição de óleo diesel marítimo utilizado como insumo, na hipótese em que o imposto tenha sido anteriormente cobrado e destacado pelo regime de tributação monofásica nos termos do artigo 62 do livro 1 do regulamento do ICMS. Em termos de orientação normativa, tivemos apenas uma, a de número 95, e ela exclui, conforme está também disposto no site da Secretaria da Fazenda, exclui a não incidência do ICMS a venda de veículo autopropulsado realizada por produtor ou por qualquer pessoa jurídica antes de 12 meses da data da aquisição da montadora, hipótese em que deve ser observado o disposto no convênio ICMS 64/06. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação estadual do ICMS do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Com a publicação da lei que estabeleceu a reoneração gradual da folha de pagamento, foi preciso adequar o E-Social a essa nova forma de tributação. Informamos que já estão disponíveis para testes no ambiente de produção restrita os layouts da versão S1.3 do E-Social. Segundo nota publicada no portal do E-Social, os ajustes visaram impactar o mínimo possível os sistemas das empresas, com a aplicação automática das alíquotas de reoneração por meio de regras internas do E-Social, com ajustes nos layouts limitados aos totalizadores S5001 e S5011. Foi publicada também a nota orientativa número 1 de 2024 da versão 1.3 dos layouts do E-Social, que detalha os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes impactados pela mudança. Portanto, recomendamos que as empresas que optarem pela desoneração da folha de salários a partir de 2025 ficarem atentas às novidades no registro de suas informações no E-Social. E para concluir o encontro de hoje, informamos que ocorreram ajustes nos layouts da versão 2.1.2 da EFD Reinf.
As alterações já estão à disposição dos contribuintes no portal SPED e referem-se exclusivamente aos eventos R4010 e R4020, que tratam dos pagamentos a beneficiários pessoas físicas e pessoas jurídicas, respectivamente. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.